Saudações! Você sabe qual é o poder do Estado e as suas funções? Bem, vamos lá. O artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, dispõe que todo poder emana do povo, ao qual irá exercê-lo por meio de seus representantes legais ou diretamente nos termos da lei. O diretamente nos termos da lei, a gente tem o referendo e o plebiscito, que a gente realiza as nossas escolhas, o poder de escolha do nosso país, por meio do voto. Já os nossos representantes legais, também nós escolhemos eles por meio do voto. No entanto, os poderes de escolha ficariam inerentes a eles, esses nossos representantes, ou os quais sejam os nossos parlamentares, os nossos legisladores e os nossos administradores públicos. Mas vamos lá, e quais são as funções do Estado? O artigo 2º dispõe que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo serão poderes da União independentes e harmônicos entre si. Essa questão de independência entre eles, desses poderes, e mesmo essa divisão que eles têm, é justamente um movimento que houve no passado que consagra ao cidadão brasileiro uma garantia em que o poder do Estado não estará na mão de uma só pessoa. Num passado não muito distante, por volta do século XVII, nós tínhamos as monarquias absolutistas, os poderes déspotas, os reis, aos quais eles tinham todo o poder dentro daquele Estado. A exemplo disso, o rei podia tudo dentro do Estado ao qual sua soberania lhe dava as condições. Ele podia julgar, ele podia executar as leis, ele fazia as leis ao qual ele executava, ou seja, ele não tinha limites do seu poder dentro do país ao qual ele representava. Tanto que tem uma frase do rei Luís XVI da França que diz o seguinte: o Estado sou eu. E de fato ele era o Estado, ele era a própria França, ele podia tudo. Dentro da França ele podia tudo. Graças a essa situação, muitas pessoas eram oprimidas por esse poder monárquico, principalmente o terceiro Estado. O terceiro Estado é a junção da burguesia e do proletariado, ao qual se uniram, tiveram a Revolução Francesa, e muitos ideais iluministas, pensadores iluministas, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, lutaram aí para nós termos nossas repúblicas atuais e a formação do nosso Estado, ou seja, república é o que pertence ao povo. Esse poder, então, ele foi dividido as suas atuações, ou seja, temos um poder judiciário, ao qual teria que apaziguar conflitos. Nós temos o poder legislativo, ao qual cria as leis, e nós temos o poder executivo, ao qual administra o Estado e aplica essas leis. E vindo para o Brasil, como a gente tem os nossos representantes legais, como havia sido dito, ao qual serão aqueles que irão executar esse poder, no poder executivo, nós temos ali a imagem do presidente da República como aquele que administra o poder executivo ao nível da União. A nível dos nossos estados nós temos os governadores, e a nível dos nossos municípios nós temos os prefeitos, e do Distrito Federal temos o governador distrital. Já em detrimento do poder legislativo, nós também temos os nossos legisladores, ao qual nós votamos neles, Ou seja, o povo também, e os legisladores são eles que legislam pelo povo, é a vontade do povo em lei. E nós votamos nesses legisladores. No poder legislativo, a nível da União, nós somos bicamerais. Uma Câmara Baixa, que é a Câmara de Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado Federal. No Senado Federal, eles representam o Estado, a Câmara Baixa, os deputados federais, representam o povo. A junção dessas duas câmaras é formada pelo Congresso Nacional, que são uma das nossas instituições democráticas de direito. É muito importante isso. Como também as instituições do Poder Executivo são instituições democráticas de direito. A nível dos estados, nós temos os deputados estaduais, as assembleias legislativas. A nível dos municípios, nós temos as câmaras de vereadores pelos vereadores. E a nível do Distrito Federal, nós temos os deputados distritais, que são os legisladores do Distrito Federal. Já no Poder Judiciário, no Brasil, temos a figura dos juízes, que entram por concurso público de títulos, e nós temos os desembargadores e ministros, cada um nas suas instâncias respectivas,
E também temos uma divisão pela nossa Constituição Federal de 5 justiças distintas aqui no nosso país. 2 delas são justiças comuns, quais sejam a Justiça Federal, conforme o artigo 109 da Constituição tem suas competências. Nós temos a Justiça Comum Estadual, que é conhecida como residual. Nós temos também as justiças especiais, que são justiças do trabalho. Temos a Justiça Militar e temos as justiças militares. As justiças eleitorais do trabalho e militar, exatamente. Cada um com as suas competências, todas elas escritas em nossa Constituição. Seria essas atribuições, cada uma dessas instituições democráticas, cada uma dessas funções do Estado serão vistas em outros vídeos ou em outros vídeos posteriores. Fica aqui mesmo para você poder entender a importância dessa divisão, separação de poderes e essas funções típicas que o Estado possui. É muito importante nós sabermos disso e temos que saber que isso é uma garantia para nós, cidadãos brasileiros. Muito obrigado.